Paz do Senhor, uma boa noite para todos. Estamos aqui reunidas, para apresentarmos a aula da lição 11 da nossa classe de discipulados, que diz: não julgue o próximo para que não seja julgado. E nós tivemos grandes privilégios hoje, porque além das meninas, aqui presente, tem até uma adolescente conosco hoje, nos honrando nessa noite. Nós viemos uma Santa Ceia, que foi uma bênção, e aqui junto com o irmão Adriano também, que não quer aparecer hoje, não sei porquê, mas depois a gente conversa, vamos ver essa timidez, né, irmão Adriano? Foi outra bênção para nossas vidas, e nós esperamos aqui que vocês também sejam alcançados. Nós já oramos, já louvamos e vamos aqui dar início à nossa lição. E eu estou muito feliz, porque é muito bom quando a gente consegue juntar pessoas para trazer as experiências vividas, né? E vamos ter até uma opinião de uma adolescente aqui conosco hoje, né? Vamos ver como que é a cabeça de uma jovem. Qual a tua idade, Roberto? 13. Meu Deus, eu dava uns 18 para Roberto, porque tem uma cabeça maravilhosa. Eu vou só dar um atento aqui antes de começar tudo. Eu fiz um breve resumo porque é tudo por conta delas. Eu sou a ouvinte nessa noite, glória a Deus por isso. Nós temos na nossa revista Reflexão Bíblica Diária, tá? E na segunda falou sobre tolerância com os fracos na fé, que está em Romanos 14:4, na terça João 7:24, que é: não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Na quarta, Lucas 17:1 até o 4, e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Na quinta, em Romanos 2:1, portanto és inecusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Tudo isso está dentro da nossa lição e a gente vai ter esse bate-papo. Na sexta, em 1 Coríntios 4:3 até o 5, todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. No sábado, em Coríntios 11:28:3, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e toma desse cálice, né? Hoje nós já até citamos esse versículo. A palavra julgar significa emitir juízo, bom ou mal, sobre algo ou alguém, com base naquilo que se vê ou observa, tá? O juízo que Jesus condenou nesse contexto é o juízo que falta em dois pontos principais: o que não leva em consideração a reta justiça, e o juízo hipócrita, que é quando damos sem veredito do qual nós mesmos somos merecedores. Exemplo: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O juízo que não leva em consideração a justiça divina é um juízo precoce, sem fundamento, e que parte de uma perspectiva própria ou segundo o que simplesmente se observa. Quando Deus enviou Samuel à casa de Jessé, eu peguei esse exemplo porque nem sempre o julgamento ele está na parte tão externa, ou que eu quero dizer para você, porque alguém falou mal de tal pessoa, porque falou bem, a gente não conhece, mas eu vou falar também porque às vezes nós julgamos até a aparência, a gente cria uma perspectiva e acha que é o que a gente está colocando no nosso coração, que é o que Deus está nos predestinando para fazer, como exemplo que nós temos aqui de Samuel. Então vamos lá. Quando Deus enviou Samuel à casa de Jessé para ungir dentre seus filhos o rei de Israel, Samuel cometeu um erro grave ao julgar. Com base em seus parâmetros ou pela aparência. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe,
E certamente, ele pensou e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Isso está em 1 Samuel 16,6. Porém, disse Deus a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aí é com vocês, garotada, meninas de Jesus, mulheres de Deus, é com vocês. Quer começar, Elaine? Bom, saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de alegria estar participando, né, desta aula. Fiquei muito surpresa com o convite da Silvia, né? E de maneira nenhuma poderia recusar, né? Obrigada. Um convite desse. É uma honra, né, poder estar participando. E assim, um tema bem polêmico, né? Porque o tema Não Julgueis para que não sejais julgado, ele nos ensina muito, né? Ele realmente nos adverte sobre o que Jesus nos ensinou, né? Que para que nós possamos nos examinar, né? Examinar as nossas motivações, a nossa conduta, né? Antes de olhar, né? Até mesmo tentando julgar o próximo. É muito interessante essa parte que o Senhor fala, porque quando Jesus disse não julgueis, ali foi para repreender, né, aqueles que julgavam e depreciavam as pessoas, mas com a intenção de exaltar-se. Então, assim, é um tema que a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Eu até, durante esses dias, estava lendo a respeito, e aí diz que para que possamos fazer um julgamento, precisamos primeiro saber se nós estamos prontos para receber aquele julgamento, né? Então, assim, é uma autorreflexão, né? E realmente, quando a gente muitas vezes acha que nós temos até, sei lá, nos sentimos no direito, né, de falar, de dar alguma opinião, saber exatamente, né, e se o irmão se arrepender e pedir perdão, para que nós possamos amorosamente, né, perdoar e ajudar, né, porque muitas vezes a gente precisa somar. Exato. Com o irmão, né? Continue, gente. Amém. A irmã Elaine citou sobre o perdão, que a gente tem que perdoar amorosamente. E isso é uma coisa assim muito verdade, porque às vezes a pessoa perdoa, mas ainda no fundo a pessoa não perdoou de verdade. Então, na Bíblia fala, perdoeis para que sejais perdoados também. E a gente não está falando só do homem, mas de Jesus também. Você não perdoa o seu irmão, como é que você quer que Jesus te perdoe? A gente tem que primeiro perdoar os nossos irmãos para receber o perdão dos irmãos e assim o perdão do Senhor. Porque o Senhor, ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E se nem Jesus lembra, por que o irmão tem que lembrar? Fica esse pensamento aí para os irmãos. Amém. Vamos dizer, fica a dica. Ô mãe da Roberta, o que você tem a dizer depois disso, mãe da Roberta? Não tem pra dizer mais nada. Acabou a pregação, Porque a ela aula. resumiu. Porque a Elaine começou, né? Ela Verdade. terminou. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, é uma rica oportunidade de poder participar dessa aula. Eu sou a prova viva do que Elaine acabou de falar e Roberta, né? Quando eu me converti nos caminhos do Senhor, falaram que eu não ficaria um mês na igreja, porque muitas das vezes a gente dá um testemunho, porque aos nossos olhos humanos, a gente não consegue enxergar como Deus enxerga. Então, o homem não vê como Deus vê. O homem olha a aparência,
mas Deus vê o coração, né? Então, que nós possamos fazer uma autoanálise todos os dias, né? Não somos perfeitos, somos falhos, mas esse papel é de Jesus. E como o Silvio acabou de ler aqui, né, que o Senhor é quem nos julga, nós não podemos julgar, né? Esse papel é do Senhor. Então, que nós possamos aprender a cada dia com a palavra de Deus. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém, porque aqui também conta que e se nós fôssemos julgados pela severidade de Deus? Como seria, irmã Ângela? Paz do Senhor, sala dos discipulados e os demais ouvintes, né? Para mim é uma honra nem sei, já perdi as contas de quantas aulas eu tô aqui, viu, Estamos Silvinha? indo para a 11ª, Meu Jeová, então, mas quantas, tem né? tem mais. Mas esse assunto do julgar é muito sério mesmo. E eu não sei se com o tempo a gente vai amadurecendo, tanto crescendo como amadurecendo a ideia. Muitas vezes a gente não tem o cuidado de julgar a causa de alguém, né? Julgar alguma situação, porém a gente quer que tenham cuidado conosco quando a situação é conosco, né? E como disse a irmã Silvinha, e se o juízo do Senhor Deus fosse para conosco, né? Eu vou falar de mim, como eu não vim de berço evangélico, Silvinha, eu vim do mundo com 16 anos de idade para 17, não era nem para mim estar aqui falando. Se não fosse a misericórdia de Deus, porque eu era uma pessoa que aonde eu morava, as pessoas julgavam e falavam assim: não vai ter muito tempo de vida, não vai casar, não vai ser mãe de filhos com família. Só palavras de maldição. E a vida dela vai de mal a pior por conta do histórico familiar que eu tinha. Eu sou uma filha adotiva. E quem me adotou, o casal que me adotou, eles tinham um problema com o álcool. Então eu tive uma infância literalmente na rua. Eu não tinha horário para entrar, eu não tinha horário para sair, eu gostava muito de estudar, então não dei problema na escola. Porém, pela situação que eu vivia, que eu ficava muito na rua, as pessoas julgavam e falavam, já queriam me rotular. Porque o julgar é isso, é alguém te colocar um rótulo. Mas quando Jesus te chama, querido, tu tem paternidade, tem filiação. E é Ele quem te rotula. E Ele te rotula para a salvação. E quando nós entendemos esse benefício, sabe o que nós fazemos? Nós entendemos que nós somos igreja. E a igreja, ela tem uma função de intercessora, de interceder. A Bíblia fala que o Senhor é o nosso advogado. E quando Ele vier às nuvens, Ele descerá conosco, já no corpo glorificado, para julgar as nações. Então, se o Senhor tem misericórdia conosco, por que nós não vamos ter misericórdia com o nosso irmão? E toda vez que eu vou tomar uma atitude de fazer uma coisa, eu aprendi de um tempo para cá, né? Porque eu não nasci assim. Eu falo assim: Jesus, e se fosse comigo? Eu iria gostar? Então, essa é o ponto-chave. Toda vez que eu vou tomar uma atitude, que eu vou fazer alguma coisa, e se fosse comigo? Como que ia ser? Então, essa palavra que você disse, se o Senhor fosse julgar a minha causa, Silvia, eu não estaria aqui. Mas como Jesus veio, pagou o preço de sangue e me deu acesso ao Pai, a misericórdia dele me olhou. E um dia eu fui visitar uma igreja e Deus usou um irmão, o irmão Vanderlei, na igreja lá da rua Indonésia, uma Assembleia de Deus, falando que Deus tinha uma obra na minha vida, estava fechando a sepultura e ia me estabelecer como uma missionária do Senhor. E eu falei: que é missionária? Promessa. Né? Que é? E ele me viu, né? Mãe adotiva, pais adotivos, uma mãe que ela me teve, mas ela não pôde me criar, e eu não a julgo, porque ela deve ter os motivos de não ter podido me criar, né? Mas o Senhor, Ele falou assim: eu assumo essa filiação, ela é minha, eu quero ser o pai dessa jovem, e eu tenho uma obra para a vida dela. Então, o Senhor me abraçou. Então, eu sou falha, só que uma coisa que eu procuro não fazer é julgar, porque eu sei que à medida que eu julgar, Mateus 7:1,
eu vou ser julgada. Então toda vez que a gente for tomar a liberdade à frente de querer falar de alguém, de tomar a frente, de querer jogar a causa de alguém, lembre-se, você é igreja. A igreja não foi chamada para julgar, foi chamada para interceder. E pense, e se fosse com você? Você gostaria? Então essa é a palavra bem que eu tenho. reflexiva, de reflexão essa aula hoje. Eu também não nasci em berço evangélico, né? Pelo contrário. Mas assim, eu fui para a igreja aos 15 anos de idade, mas como eu era roqueira pesada, gente. Andava até pulando porque era rock muito na cabeça. Eita. E nós estávamos reunidos no momento de vários roqueiros, sei lá em quantos, e na casa de uma amiga estava passando o Globo Repórter mostrando sobre Apocalipse. Olha isso. Isso, e não vou revelar muito porque 30 anos talvez, né? Ainda bem que é só 30, né, Roberta? Dá para te atingir aos 13. E aí estava passando, de repente eu senti meu corpo pegar fogo, eu indo para o inferno. Olhei para todo mundo e falei, olha, eu vou para uma igreja. Aí o pessoal, mas Silvia, você tá louca, tal? Eu falei, não, eu preciso ir para a igreja. Eu tenho que ir. Entrou uma dor no meu coração tão forte que eu queria ir para a igreja. No dia seguinte, isso foi numa sexta, já era noite, não tinha nenhuma igreja aberta. Eu orei a Deus e perguntei aonde eu tinha que ir. Eu sonhei com a Igreja do Brasil para Cristo no Jardim São Pedro. Eu fui até lá, aliás, nem cheguei aí, primeiro eu chamei uma vizinha para ir comigo. E essa vizinha nem acreditou, porque como a irmã já ninguém dava nada, nem para mim. Não fazia outra coisa, mas eu tinha um comportamento, minhas roupas eram roupas assim, meu Deus do céu, de roqueira, era coturno, era all-star, era topper, era suja, era rasgada, não é? Mera coincidência. Eu acho que aqui é uma banda, ex-banda de rock, agora é tudo pra Jesus, né? Aí, conclusão, chamei as vizinhas para irem comigo, era o último capítulo de uma novela chamada Hipertensão, o nome da novela. Ninguém quis me levar para a igreja, porque na época ninguém tinha videocassete ou sei lá o que para gravar. E eu chorei muito, eu disse, puxa vida, Deus, o Senhor me chama, nananã. Só que aí o que a gente nota, irmãos, é o quê? Que o diabo, vou dizer ele coloca depois em nós vergonha. Coloca vergonha. Ela não me levou aquele dia, que era o último dia da novela, mas eu fui com ela numa igreja pentecostal da Bíblia do Brasil, no Jabaquara. E eu fui com uma roupa de roqueira, sabe? Anel em tudo, corrente e etc. E quando eu olhei a igreja que elas me levaram, todo mundo bem arrumado. Todo mundo assim. E não tinha que não olhasse pra mim, gente. Não tinha como não chamar atenção. O cabelo era assim, bem repicado, estilo Bon Jovi. Pelo menos ela foi careca. Né? Não fui careca. E aí eu era muito fã de Bon Jovi, Guns N' Roses, né? Tinha umas bandas, não vamos citar tanto, não vou fazer propaganda. E aí o que aconteceu? Na hora teve o chamado, Adriano, para aceitar Jesus, só que eu olhei para mim e eu senti vergonha. Eu falei, como que eu vou lá na frente, todo mundo vai olhar. Mas isso tudo eu creio também que o Espírito Santo, ele começou a trabalhar e me mostrar como que eu era. Eu não tinha noção. Às vezes a gente está de um jeito e a gente não tem noção de como nós estamos nos apresentando. E pela bondade do Senhor, minha mão levantou sozinha, fui na frente, fui tirando tudo, jogando tudo e vim transformada para casa. E estamos aí servindo a Deus até os dias de hoje. Mas eu quero dizer uma coisa da ceia de hoje, que o pastor Beto falou umas palavras, e tudo que fala eu anoto, gente, anoto tudo da palavra, tudo. Resumidamente, dentro da nossa lição, fala assim, que amor é esse? Começou assim, tá? Em Efésios 3, 18, 19. Se estiver errado, irmã, Angela, ajuda, porque às vezes um arrebatamento acontece, eu me desligo fácil às vezes algumas coisas, né? Vamos lá. Amor em todas as dimensões, amor que não se mede, é o amor de Deus. O quanto Deus nos ama é sem fim. O amor de Deus por nós começou na eternidade, não tem começo nem fim.
Vocês não estão entendendo a minha letra? Jeremias também falou isso, que já tinha escrito que o amor de Deus nos amou primeiro. Não tem data o amor dele por nós. Então Deus é soberano em sua posição. Deus não está subordinado a nenhuma lei humana. A escolha de Deus é soberana. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus não reforma o ser humano. Deus disse que o Filho dele, que é Jesus, morreu para quê? Para que nós nascêssemos de novo. Então foi aquilo que também Elisandra disse. Então, Elisandra, nenhuma de nós aqui, Adriano, nós somos remendados por Deus. Deus fez tudo novo por nós. Aqui é tudo novidade de vida. Por isso nós estamos alegres por estar participando desse momento. Porque nós somos o herdeiros de Deus, Elaine. Tem noção quem somos? Quando disseram para algumas de nós, vocês não vão ser ninguém, olha para você, vocês não vão prosperar, vocês não vão ter nada, olha o que Deus fez, olha o que Deus faz. É por isso que estamos alegres, Elaine. É por isso que glorificamos a Deus. Então, quando aqui na lição conta o quê? Que se a gente deseja ser crítico, devemos ser críticos de nós mesmos. E eu queria que vocês falassem, porque eu só estava falando, né? Então, quer falar mais, Roberta? Da sua experiência de vida de 13 anos já na Terra? Então, é porque a gente tem, como a irmã Silvia falou, que é legal a gente também se colocar no lugar do outro. Porque às vezes a gente fala, ai, mas olha o que fulano fez, não vou perdoar o fulano não. Ai, porque não sei o que, você viu, não vai mudar e não sei o que. E às vezes a gente não quer perdoar a pessoa, mas aí quando é com a gente quer receber o perdão. Então, se você quer receber o perdão, você tem que dar. Porque eu tava conversando com a irmã desses dias, que sobre ela, que ela perdoou a pessoa, só que ainda ela não tinha confiança na pessoa. E eu falei pra irmã Ângela assim, nossa, irmã Ângela, você é a pessoa que não dá confiança e eu sou a pessoa que queria confiança. Então você vê como que é as coisas. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu entendo o lugar da irmã Ângela, como o modo de ver dela, e a irmã Ângela entende o meu. Então isso é muito bom, por quê? Porque a gente consegue trocar entendimentos de lados distintos. Então eu achei muito legal essa conversa que eu tive com a irmã Ângela, porque ela me fez entender o que ela passou e eu falei pra irmã Angela o que eu passei também. Foi muito legal a nossa conversa. E à medida que nós conversamos, a gente teve ali um relacionamento. E ela me fez pensar, porque muitas vezes ela estava com essa dúvida do perdão. E eu falei que muitas vezes a gente perdoa, mas a gente não consegue confiar. Muitas vezes, dependendo do que foi o que aconteceu, tem uma dificuldade de confiar, né? E aí eu usei um exemplo para ela, por exemplo, quando alguém mexe na sua carteira, você tem coragem de deixar a carteira de novo? Você perdoou, mas você tem coragem de deixar a carteira de novo? Falei para ela. Aí ela ficou me olhando, e aí ela entendeu, porque o perdão é algo amplo, né? Nós temos que perdoar sim, mas à medida do relacionamento, a gente vai adquirindo de novo a confiança. E alguns a gente vai voltar até aquela confiança. E outros, infelizmente, não. Porque isso é do humano, é do ser humano. Mas o perdão de Deus para conosco não é assim. É como o amor. Ele não tem limites. Ele vai além, ele transpõe. Ele sabe que ainda que nós vamos errar, ele nos perdoa. Por isso que ele é o amor, né? E a cada dia a gente vai melhorando para a gente poder entrar nisso. E eu fiquei feliz porque eu entendi ela e ela também entendeu a minha colocação, né? Porque é difícil, né? Depois você resgatar aquela confiança, mas nada é impossível, né? Como diz ela, né? Se a gente deixar, né? De novo a pessoa poder se chegar até nós e ela resgatar essa confiança. O que mais você viu, Elaine? Elaine tem um grande esboço. Glória a Deus.
A respeito desse tópico que você leu, eu gostaria de comentar alguma coisa a respeito de fazer o julgamento de nós mesmos, né? Eu li sobre, assim, ter cuidado com os extremos, né? O primeiro, o engano de um exame superficial. Às vezes estamos tão seguros de nós mesmos que não examinamos o coração, com honestidade e profundidade, né? Então, assim, quando a gente faz essa análise de nós mesmos, não pode ser algo assim superficial, né? E também tem até acabam me enquadrando em algumas situações, até denominado como autópsia perpétua. Uau! Nossa! Nos concentramos muito no autoexame, né? Nos cobramos muito e acabamos até perdendo o equilíbrio. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Assim, né, como aqui foi citado alguns testemunhos, eu também não vim de um lar cristão, também, né, fui roqueira. Falei, ainda bem que você pelo menos foi careca, porque além de roqueira dark... Você era, meu Deus! Então, pra ver como que, né, Deus faz a obra, né, completa, não deixa nem vestígio. Mas ninguém disse que foi. É claro, ela tem cabelo, né, amiga? Não tem cabelo, né, Roberto? Não tem remendo. Exatamente. Mas essa questão, muitas vezes, Deus realmente ele perdoa e apaga, né? Joga no mar do esquecimento. Mas muitas vezes nós nos cobramos muito e trazemos isso à tona, né? E não, a análise, o julgamento tem que ser para que nós temos equilíbrio, né? Para que temos equilíbrio, porque nós temos que somar, que ajudar o nosso irmão. Nós temos que nos colocar no lugar dele para conseguir sentir a dor dele, o problema, a dificuldade dele. Então é nesse ponto de análise, não ao ponto de, né, se cobrar tanto ao ponto de... Porque assim, quando a gente começa a olhar muito para os nossos defeitos, acaba trazendo desânimo, né? Por quê? Nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Nós vamos errar sempre, nós somos totalmente dependentes da graça e misericórdia do Senhor, que ela se renova todos os dias. Então, assim, o nosso foco é Cristo. Nós temos que olhar para Ele. O maior exemplo que nós temos é Ele, né? Então, é dessa forma que Ele nos ensina, para que nós tenhamos equilíbrio, né? Me chamou a atenção a respeito disso, porque nós não podemos, assim, sempre nos comparar. Porque a gente, às vezes, tem esse defeito, né? Quando olha uma situação, mas eu não faria assim. Mas eu faria assado, né? Ou então, essa situação, mas eu não posso, eu não tenho condições. Então a gente tem que buscar um equilíbrio nisso tudo, né? Sabendo que tudo é para honra e glória do Senhor. E tem gente que observa outro e fala, mas eu faria melhor que tal pessoa. Sim. Sempre tem um que fala que vou fazer. Mas o que possa entrar em nossos corações, que seja sempre a palavra de Deus, sabe? Que nós possamos sempre olhar para Ele de alguma forma, porque esses ataques para a irmã Ângela, sempre ela fala, Silvinha, tipo, às vezes eu, mal começa a frase, ela já entendeu onde eu estava, entendeu? No sentido... sofrência, assim, sofrência gospel existe? Não sei que nome dá. De vez em quando eu tô pra baixo, né? Sempre que eu tô lá, uau, lá no Então o que acontece? Eu chego, eu nem começo com as irmãs, ainda não continuei, a senhora quer deixar eu falar? Mas eu já sei que você tá... Então tá bom, glória a Deus, passou, acalmei, né? E esqueci, e eu sempre esqueço. Eu desabafo, aliás, eu tento desabafar, porque segundo já matou a charada, né? E aí, Elisandra, você deixou lá a sua cidade de Aracaju. Deixei. E como é que foi isso? Porque você, Aracaju, assim, até como não sendo evangélica e tal, tem uma coisa, gente, Elisandra, blogueira assim tal, ela botou no Instagram dela, se você quiser saber meu testemunho, clica aqui e tal.
Eu não consegui entrar mais, porque você viu minha correria de muda de plantão, um dia tá num horário, outro tá no outro, você vai para esse horário, daqui a pouco eu já tô indo para o outro. Eu não consegui, então eu queria que você contasse para nós aqui esse momento. Eu vou resumir. Hoje completa 9 anos. Olha que bênção, ó. Hoje. Que bênção. Que eu e André, nós viemos para São Paulo. Nós chegamos aqui 12 de setembro de 2011. Nós, a princípio, não conhecíamos ninguém. Ele não tem família aqui, eu também não tenho. Mas Deus tinha um propósito, né? Eu morei com ele em Recife durante 8 meses. E aí ele vinha para São Paulo, ficava 30, 40 dias. Voltava para Recife. No mês seguinte ele retornava para São Paulo. Resumindo, ele vinha para cá 4 vezes no ano, né? E aí nós decidimos vir. Mas aí veio a pergunta, né? Mas como assim? Vamos para onde, né? Qual o bairro? A gente não tem um destino. Mas nós colocamos Deus na frente de tudo. Porque muitas das vezes o homem não vê como ele vê. Mas Deus, ele vê o coração. Então, assim, eu tinha um passado, né? Eu tinha um passado muito triste. Eu fui mãe solteira, né? Eu tive Roberta com 25 anos. E criei Roberta praticamente durante 5 anos. Eu criei Roberta. Eu conheci a Andréia, a Roberta tinha 2 meses. Mas a gente só namorava, né? Ele morava em Recife, em Aracaju. Foi quando ele me convidou para morar com ele. E eu aceitei. E para mim vir para São Paulo, eu tive que deixar a Roberta com minha mãe, vir para cá, ficar aqui com ele, sem conhecer ninguém, apenas com 2 malas. Ficamos num hotel no centro, passamos 15 dias. Depois pegamos o metrô sem destino, viemos parar em Itaquera. Descemos na estação, saímos na Campanella. Deus preparou um rapaz que falou, tem uma casa ali que está alugando. E nós fomos, alugamos a casa, voltamos para o hotel, pegamos as malas, voltamos para a nossa casa. Resumindo, dormimos no colchão inflável durante 15 dias, porque a gente não tinha nada. Ele tinha que ir para o Rio de Janeiro trabalhar e eu fiquei sozinha na casa. Então, assim, hoje eu acredito que foi um propósito de Deus, né? Também eu estar aqui na casa de Elaine. Muito obrigada por abrir as portas para mim, né? Para a Roberta, para nós, irmão Adriano também. Então, assim, eu estou muito feliz porque eu consegui, né? Muitas das vezes a gente desiste, a gente olha com os olhos humanos, a gente não consegue. Mas o Senhor, Ele estava na frente, o Senhor preparou tudo. Eu casei, quando eu comecei a congregar em Carvalho, eu casei com ele. Graças a Deus, o meu sonho que eu tinha era de cantar nas irmãs, eu não podia cantar, mas eu participei do congresso, continuo participando. Se for tocar na percussão, eu toco. Se for para fazer a obra, eu faço. O que precisar, podem contar comigo, eu estarei lá. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Como eu falei, falaram que eu não ia durar 1 mês sendo crente, né? E o inimigo, ele tentou me envergonhar. Quando eu ia para a igreja, eu escondia a Bíblia dentro da roupa. Porque eu não tinha a bolsa. E a Bíblia ia escondida aqui. Porque muitas das vezes a gente ouve o que o inimigo ele lança e a gente, nova convertida, a gente não tem uma visão espiritual, né? E aí eu consegui, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu consegui. E estamos caminhando aí, né? É fácil? Não é. Mas eu louvo e agradeço a Deus porque o Senhor tem nos sustentado, né? A mim e minha família. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado e através da minha vida, da vida da minha família, nós também abençoamos outras famílias, outras pessoas, porque esse é o nosso papel, de abençoar, de interceder e de orar um pelos outros.
E assim eu agradeço essa oportunidade mais uma vez. Obrigada. Oh, que coisa linda, né? Olha como Deus faz, Modena. Tudo ó, tudo ex, mas Jesus fez tudo novo, né? Como Deus é lindo, né? O perdão do Senhor nos alcançou. Graças a Deus. E é isso, Silvinho. Não, eu tô vendo a hora passar. Hoje eu achei que eu não ia chorar nessa aula, eu achei que eu só ia dar risada. Eu até brinquei que era Fifi Gospel. É uma bênção, mas é uma forma de brincar, porque mulher se reúne, não tem jeito, é uma bênção. Não assim, mulheres de Deus diferenciadas, mas eu brinquei no Fifi Gospel pelo fato de... haja assunto, nós começamos a falar, é muita coisa que vai lembrando, a gente vai dividindo, né? E eu achei que hoje eu não ia me emocionar, né? E no meio de tudo isso, eu acredito que quantos foram os julgamentos, né? Exato. Foram muitos. Né? Então que nessa noite a gente venha refletir sobre isso, né? E que a gente não venha usar dessa prática do julgar, porque nós temos histórias, né? Temos raízes, né? Temos marcas, né? E a gente faz uma reflexão e vê o que Deus fez, né? É o que nos eleva todos os dias, né? Quando nós olhamos para trás e vemos o que somos hoje, né? Servir a Deus para mim, é uma das melhores coisas que existe. Não tem nada melhor do que servir a Deus. Não tem nada melhor que tomar conselho de Deus. Sabe? Às vezes a gente quer uma coisa e Ele fala que não é para ter. E às vezes a gente quer bater o pé, fica... Nessa semana, né, irmã Ângela, eu saí e eu tive uma negativa pessoal do serviço mesmo. E eu quis bater a cabeça, não chegou criança mimada, vai no mercado, que é aquilo do pai, da mãe. E chorei muito, chorei abatida. Puxa, Senhor, parece que o Senhor está me vendo, esqueceu. E às vezes porque nós oramos, esquecemos até o que nós oramos, Elaine. A gente dá um negócio... Chego lá no Brás, o irmão Isaías do Brás Adoração, antes de louvar a Deus, a primeira coisa que ele falou assim, presta atenção, você parecia uma pessoa mimada, hoje uma criança mimada. Você acha que é quem? Para que Deus decida o que é para Ele fazer na sua vida. Você quer estipular a Deus o dia, a hora e do seu jeito? Não. Por isso Deus vai fazer amanhã. Porque é do jeito dele, não é do seu jeito. Como eu já comecei a ganhar aquela surra, eu já fui ficando quieto. Aí daqui a pouco veio um pastor americano, não sei o nome do pastor, não sei falar. Esposo Da pastora Vanessa. Rodrigo. Não, ele é brasileiro, né? Eu acho que ele é da igreja de lá, né? Eles dirigem lá. Meu Deus, e começou a falar... E eu me acabei em lágrimas, Elisandra, e disse amanhã. E aconteceu no amanhã, foi depois que o Senhor começou a resolver. E aí o que eu entendo, gente, não adianta espernear, bater a cabeça, murmurar, reclamar, porque é o cuidar dele conosco. O não de Deus é benefício pra gente. Você que está começando, Roberta, você vai ver que muitas das vezes você vai querer, porque... Não importa a idade, às vezes eu tenho 12 anos, às vezes eu sou mais nova que você, lembra? Às vezes a gente conversa e eu falo, tem dia que Roberta é mais adulta do que eu. Não tenho vergonha de falar não, sou assim mesmo. E o que acontece? Nós vamos descobrindo que é a melhor forma que tem para a nossa vida, porque como ele vê o amanhã, é certeza de que a vitória é muito grande em nossas vidas, né? É o motivo. E a vontade de Deus, ela é soberana. Prevaleceu em nossas vidas. E a Elisandra disse, gente, não é fácil, a gente enfrenta muita coisa, mas o que acontece? Diante de tudo isso, o que ele fez por nós, o que ele tem feito, o que ele vai fazer, nos garante tudo. E eu não tenho melhor coisa, mãe, sabe? Para mim, estar na presença de Deus.
E eu honro muito quando eu posso estar, porque eu tenho uns horários que às vezes eu não consigo. Então, cada momento que eu posso estar, para mim é um ganho, vocês não têm ideia. É como se vivesse presa e tivesse aquele momento de soltura para ver o que tem ali fora, para sentir o sol ou alguma coisa, assim. Eu amo estar na presença de Deus. E eu sei que todo mundo que está aqui, quem nos ouvir, eu creio que ama também dessa forma. Sim. Vocês querem falar alguma coisa? Porque assim, a gente fala, meu bem, fala. A Silvia falou sobre conselho, né? E uma vez eu fui na casa da tia Lia, se ela estiver assistindo esse vídeo, eu fui lá na casa dela e ela me falou uma coisa que, gente, quando eu era daquela idade eu não entendi, eu vou chorar. Chora, meu bem, pode chorar também. Quando eu era daquela idade, ai gente, eu não quero chorar. Chora, não tem problema. Não, meu bem, não tem problema chorar não. Quando eu era daquela idade, ela morava ainda lá no prédio onde eu moro, ela me falou uma coisa assim que eu guardei pra minha vida. Que ela falou assim, que se o que você for falar não for edificar a vida e nem abençoar a vida de alguém, não fale. Porque elas falaram aqui que já foram julgadas, né? E se alguém tivesse falado para aquelas pessoas que julgaram elas, que se o que elas for falar não for edificar a vida de alguém, não for abençoar alguém para elas não falarem, nada, elas não seriam julgadas, elas não teriam vergonha, elas não se sentiriam tristes, elas não se sentiriam esquecidas de Deus. Então, eu fiquei, eu não entendia, mas hoje eu entendo que às vezes a gente fala as coisas e na hora a gente não pensa, a gente não tem aquela maturidade. Eu não tive maturidade uma vez não, muitas, né? E... Para 13 anos isso é muito sério, né? Eu não tô preocupada. Eu não tive uma maturidade sobre... Eu fiquei sabendo de um assunto e eu não tive a maturidade de guardar aquilo pra mim. E só depois eu fui entender, eu lembrei o que a Lia falou, nossa, se eu tivesse escutado o conselho dela, de não ter falado, se não fosse pra abençoar a vida de alguém, se não fosse edificar a vida de alguém, se eu tivesse ficado quieta, nada disso teria acontecido. Então, irmãos, eu deixo aqui esse conselho pra vocês, que o que você tá fazendo hoje, saiba que amanhã as pessoas podem fazer com você, porque o que a gente planta, a gente colhe. A gente não vai plantar tomate e colher feijão, porque essa é a lei da semeadura. Então, eu lembrei desse dia e eu fiquei bem emocionada sobre isso. E eu lembro, a gente lembra das coisas ruins, mas a gente tem que lembrar das coisas boas também. Verdade. Porque não é só coisa ruim que acontece na vida do crente, não. A gente é feliz também. A gente é feliz porque a gente tem Jesus. Jesus ama a gente. E eu fico muito feliz porque a gente às vezes não fala, nossa, mas olha, se acontece isso de ruim comigo, isso e aquilo, e a gente não lembra das coisas boas que o Senhor faz pra gente muitas das vezes, e a gente fica muito focado nos problemas, e a gente não agradece a Deus aquilo que a gente tem. E se você não agradecer o que você tem hoje, você não vai poder agradecer quando você... Ai, nossa, parabéns. Quando você não dá valor ao que você tem hoje, se você não viveu pouco, você não vai dar valor àquilo quando você tiver muitas coisas. Você tem que dar valor primeiro pro pouco. Quando você não tem nada, quando você tiver, você vai dar mais valor ainda. Entendeu? Porque se você tem um sapato, quando você tiver 5.000 sapatos, Deus abençoe, você vai se sentir... Quando você tem um sapato, você fala, nossa Deus, mas eu queria 2 sapatos. E aí Deus vai te dar 5.000 sapatos e você vai ser grata a Deus. Porque você sabe como é não ter. E quando você tem, a gente tem que agradecer mesmo. E é isso que eu deixo aqui pra vocês, agradecer essa oportunidade. Aí tá o segredo, deixar vir a minhas crianças, os adolescentes. Porque olha aí, eu falo que eu aprendo, não tenho vergonha. Não é em vão, gente. Eu falo que eu aprendo. Nós vamos ter que terminar, né? Já estamos a 44 minutos de aula. Muito obrigada, meninas, por vocês
participarem aí. Foi uma benção. Não chorei sozinha hoje, foi em conjunto, toda chorar. Você chorou, Ângela? Bota um vídeo, Silvinha. Deixa eu retroceder. Meu Deus! E aí a gente quer agradecer. Olha o cabelo como tá no vídeo. Misericórdia. A gente quer então, eu quero agradecer então esses momentos. E sempre ao pastor Demétrio, pastor Beto, pelo apoio conosco. Bom, Adriano, Deus abençoe por nos emprestar a casa, por esse espaço, tá bom? Deus abençoe ricamente. Abençoe a Elisandra, Elaine, irmã Ângela, Roberta. Obrigada. Querem falar mais alguma coisa? Quer dar Você fazer o seu fechamento? fechamento Depois de tudo que nós ouvimos, dividimos aqui, né? Tem nem muito o que dizer. Eu, estudando, né, a gente foi a Mateus 7 todo. Eu gostaria só de fechar com umas comparações que Jesus nos trouxe em Mateus 7. Ali, assim, porque ele ilustra, né, algumas coisas. Fala de 2 caminhos. Os 2 caminhos indicam que devemos examinar o que a profissão custou. Foi pago algum preço ao professar a fé em Cristo? As 2 árvores, né, que fala dos frutos, indicam que devemos investigar se a vida de fato mudou. Então, sendo produzidos frutos de piedade. Acho que foi o que dividimos aqui, né? E as 2 casas, a que foi edificada na rocha e a da areia. Lembra que a verdadeira fé em Cristo resistirá, não apenas às tempestades da vida, mas também ao julgamento final. Então, assim, que nós possamos estar firmes sempre, né? Aguardando esse dia final. Amém. Que lá sim vai ser julgamento.